Boa tarde, Vita. Tá me ouvindo bem? Tarde, tô ouvindo. Vim testar para ver se vai sair meus cabelos brancos muito ou pouco. Porque Ah, cada Vitalina, você é ótima. dia, às vezes a gente liga, né, quando vê a surpresa na hora, mas acho que agora tá bom aqui. Ai, ai, essa Vitalina é uma onda. Tá bom. Eu vou deixar minha câmera desligada por causa que, como tá gravando aqui nesse computador, aí consome muito processamento. É, a Aí eu internet. vou desligar para não ter minha câmera para não ter falha, viu? Martinha chegou. Deixa eu botar aqui. Gente, você tá achando que eu tô com decote, mas não tem não. Tem uma blusa aqui, ó. Tá vendo? O povo vai dizer que eu tô nua. Vou fechar aqui. E aí, Martinha, tá desligado o seu microfone. Seu microfone tá desligado, Marta. Foi Agora. E aí, tudo bom? tudo com vocês. Tudo bem, certinho. Você botou o convite na escola, não foi? Tomara que as meninas venham, principalmente Maeli e Geisa.
Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Marcos. Tudo bem com você? Boa tarde, Boa Marcos. tarde. Seja muito bem-vindo. Pronto, satisfação estar com vocês aqui, tá? Ainda que à distância, tudo bem, Vitalina? Certinho? Tudo bom, meu querido? E você, como vai? Tudo certo. Apesar da situação pandêmica, vamos aí, É, trabalhando de maneira. Aí você pega os 4 a 5, porque se tiver errado, você corrige. tem alguém? É você que está assistindo o jornal aí que a gente está ouvindo daqui, é? Não, aqui tá silêncio total. Eu também estou no silêncio total, mas estou ouvindo o jornal por aí. Vou desligar o microfone aqui, inclusive, para poder. Não, acho que não é você, não é você nem eu. Já acabou o barulho, tá vendo? Pronto. Ok, eu convidei até a Luzinete para a reunião também. Ah, que bom. Bacana. Esse grupo é um grupo muito especial, Marcos. É um grupo que estuda muito, se dedica muito, se debruça a ler todo o material, normalmente extrapola aquilo que está posto lá nos cadernos de orientações. E aí eu achei assim, bem pertinente fazer o convite a você, porque eu acho que vai fortalecer ainda mais a ação. A gente está levando muito a sério essa construção no município. Pronto, importante. Eu acho que é um trabalho árduo, né? Mas ao mesmo tempo muito gratificante. E também vou falar um pouco sobre isso mais tarde, né? Há Sim. toda uma questão assim do ineditismo, né? A primeira vez que tantas pessoas se debruçam para elaborar um referencial curricular, coisa que não era de prática, né? Da maioria de nós. Então é de fato desafiador. E esse grupo aqui merece todo o crédito, né? Com certeza. Aqui nós temos como coordenadores, tem Rosângela e Marta, que são as coordenadoras da educação quilombola. Elas já estão na sala, Rosângela e Marta Sueli. Tem Jaqueline. Gente, Tamílis é quilombola também, não é? Me ajudem aí. Tamílis é Campo. Eu, Tamílis e Ana Carla é Campo. Ana Carla e Jaqueline são as coordenadoras do campo. Já estão aí na tela também. Podem dizer uma boa tarde para Marcos. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos. Marta Sueli. Pronto, satisfação conversar com vocês assim um pouquinho, né? São também pesquisadoras, Jaqueline é pesquisadora de currículo, está lá com o Roberto Sidney, Rosângela, todo mundo aí, ó, só tem gente da mais alta linha de estudo, viu? Todo mundo dedicadíssimo. Que bom, importante isso. Ana Carla chegou, acabei de falar das coordenadoras, você não estava na sala ainda, Ana, mas aí já apresentei as meninas para Marcos, você presente também. Boa tarde, gente, que prazer enorme. Eu vou ficar quietinha aqui, porque eu quero aproveitar cada segundo. Então, não quero falar mais nada, porque eu só quero aproveitar. Eu vim voando de Salvador até aqui. Já estou quieta. Boa tarde a todos. Oi? Prazer, Marcos, estar aqui e ouvir você. Prazer é todo meu. Luzinete, ai, que honra. Convidei a Luzinete, gente, para fazer parte. O novo coordenador da nossa ação do PME na secretaria, Anderson Passos, grande amigo também nosso, né, Marcos? Sim, com certeza. Então, Anderson costuma chamar a Luzinete de imperatriz. Ela é a nossa imperatriz do grupo, sabe? Aquela pessoa extremamente chique, né? Aquela pessoa de uma educação, de uma finesse, doutora também em educação. A gente só trabalha com esse povo assim, viu? Muito bom. Eu vou começar 14h05, Marcos, porque eu sei que você tem pouco tempo, a gente quer explorar bastante, aí já são 2h02, daqui a 13 minutos a gente começa. Bem-vindo, Jailton. Maria Elvira também já está na sala, essa é a nossa convidada, Marcos. Boa tarde, gente linda. A educação especial também é uma estudiosa nessa área. Educação especial. Olá, Marcos. Boa tarde, prazer satisfação estar fazendo parte desse grupo. A satisfação é nossa. Ângela, querida, seja bem-vinda. Alexandra, nem vi você chegar. Seja bem-vinda, querida. Alexandra é diretora. Obrigada, Vitalina. Muito obrigada. Uma boa tarde para todos.
Boa tarde. Ângela é uma professora de história da escola em que eu atuo, assim, uma pessoa que tem uma luta incansável para uma educação antirracista, tem, assim, nos proporcionado momentos maravilhosos na escola, trazendo para discussão Tonho Matéria, Lazo Matube, Coisa legal. uma ação de direitos humanos da OAB com promotores, advogados, promotores, advogados, quem mais, Ângela, para tratar com os nossos alunos sobre direitos humanos, sobre cidadania, sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Trabalho revolucionário, belíssimo. Foi um projeto que os meninos desenvolveram, né, da OAB, e aí que deu certo e implantou em nosso colégio, de uma conversa, uma live, né, na realidade. Aí surgiu esse projeto Direito na Escola, e aí a gente está dando tamanha proporção, né, que se deu bem no colégio da gente, né? Eles gostaram. E uma live com esse aluno da escola, né, Ângela, que hoje faz direito. Foi um ex-aluno da escola, eu fiz um convite, a minha primeira live, aí surgiu a ideia, né? Aí foi amadurecendo, e aí as pessoas, professores da escola, da faculdade dele, abraçaram, e vamos fazer o projeto, aí pronto, surgiu esse projeto, Direito na Escola, mas muito bom, sensacional. Muito bem. Daqui a um minutinho a gente começa com aquelas formalidades todas, viu, gente? Porque já está gravando aí a reunião. Ótimo. Importante, né? Importante. Isso. Olá, Rita, boa tarde, querida. Companheiro Jailton, boa tarde. Bom, 2h05, né? Vamos iniciar. Eu quero dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui no grupo, e boa-vinda, assim, especial ao nosso querido Marcos Paiva, né, que cedeu gentilmente o tempo dele, na sua agenda, que eu sei que é muito cheia de compromisso, cedeu esse tempo para estar conosco, né, para tratar um pouco sobre essa questão da escrita do referencial. Marcos, ele é um professor, pesquisador, é também coordenador pedagógico, um entusiasta pela educação, especialmente pela educação do campo, tem inúmeras produções nessa área, é formador do programa Escola da Terra, foi secretário de Educação, dirigente municipal do município de Santo Inês, não é isso, Marcos? Ele coordena o programa Mandacaru, de Educação do Campo, no município de Itaitê, um município que tem uma gruta com uma água belíssima. Eu fui lá visitar, viu, Marcos? Que lugar privilegiado. Sem falar na gente daquele lugar, que gente acolhedora. Ele atua também como técnico do MEC, no programa para o monitoramento e avaliação dos planos municipais de educação, é nessa relação que a gente se conhece. É técnico do programa Educação Conectada, né, é representante aqui da Bahia. E também, como vocês todos sabem, ele integra, né, essa rede da Undime para a elaboração e reelaboração do currículo, no que tange a educação do campo, indígena e quilombola. Fora todo esse currículo, é um ser humano maravilhoso, um homem de uma gentileza e de uma humanidade incrível, e é assim que eu te apresento, Marcos, e quero que o grupo que está aí explore bastante o que você tem para nos informar e nos orientar, tá bom? Agora eu estou abrindo para vocês. Só queria dizer para o grupo que nós temos de praxe, né, falar sobre os encaminhamentos, falar sobre todo as nossas orientações a cada encontro. Vou fazer isso no final, porque Marcos ele não vai poder ficar aqui durante todo o nosso encontro, porque ele tem um compromisso. Então, ele precisa ter uma fala, depois, lógico, uma interlocução com vocês. Então, esses informes, que são de praxe, deixarei para o final da nossa atividade de hoje. Tudo bem, gente? Com você, Marcos. Boa tarde, eu fico até emocionado com a fala tão bem colocada, viu, minha amiga Vitalina? Muito feliz mesmo em fazer parte desse momento, muito feliz em estar aqui dialogando com o município de Camaçari, que inclusive conheço bem, eu tenho uma irmã que já morou aí há alguns anos, minha mãe já morou aí há alguns anos em Camaçari. Eu sou, na verdade, natural de Salvador, eu sou soteropolitano,
Morei em Salvador até o ano 2001. Aí fiz o caminho inverso, eu saí da capital, fui morar no interior, a princípio no município de Jaguaquara, aqui no Vale do Jiquiriçá, que é onde resido hoje. E foi nesse contato com o interior da Bahia que eu comecei a ter as primeiras aproximações com a educação do campo. A priori, como profissional que trabalhava na educação do campo, como coordenador pedagógico de turmas multisseriadas, e aí aquela questão da praxis, né, de você buscar a teoria e associar com a prática. E aí, desde 2009, passei a estudar a educação do campo, ainda era uma modalidade muito... Eu não tinha muitos escritos, digamos assim, sobre educação do campo, mas a gente foi construindo um arcabouço teórico e associando com a prática que possibilitou, né, abrir outras portas para esse campo de estudo, de modo que a gente hoje é mestre em educação do campo pela UFLB Campus Amargosa, estabeleceu uma grande corrente de contatos, amigos, enfim. E aí, com muita felicidade que eu estou nesse momento aqui com a Camastari e dirigir a vocês aí que compõem esse encontro. Eu optei, na verdade, por um bate-papo menos formal, tá, pessoal? Porque eu acho que todos vocês aí já tiveram contato comigo através da live, da TV Undime, das lives, né? Já fizemos algumas participações da TV Undime, e aí eu acho que se a gente voltar a fazer uma apresentação formal, fica um pouco mais do mesmo. Então a ideia é que a gente estabeleça um bate-papo, né? Um bate-papo no sentido de ir aproximando sobre algumas questões referentes ao currículo das modalidades, tá bem? Qualquer dúvida pode colocar no chat, como foi anunciado aí. Infelizmente não vou poder ficar até o final, porque a gente acaba assumindo outras demandas, inclusive familiares, e a gente tem um tempo muito corrido. Essa coisa toda, né, de estar conectado, trabalhando, entre aspas, em casa, dá uma falsa impressão que temos tempo para tudo, né? Quando, na verdade, o tempo é muito curto, a gente está em casa, mas está com o tempo muito cadenciado. Tá bem? Mas, enfim, onde eu quero começar? Qual ponto eu quero começar para nosso bate-papo, né? Tendo em vista que aqui foi apresentado colegas que já têm campo de estudo, inclusive, imagino eu, em muitas vertentes teóricas, né? Que é um ponto que é importante frisar, muitas vertentes teóricas que algumas dialogam com a educação do campo, outras precisam ainda fazer uma aproximação, mas acho que esse exercício que é muito bacana quando se escreve um referencial curricular. Eu costumo conversar com os amigos mais próximos que a escrita de um referencial curricular, ele necessita de um grande poder de abstração. Por quê? Porque nós estamos acostumados a nos colocar como escritores acadêmicos. Não é? A gente escreve artigos, TCCs, monografias, seja o que for, de escrita acadêmica, que tem um processo muito rigoroso no sentido do alinhamento teórico com aquilo que você se propõe a escrever. Curiosamente, por mais que exija um alinhamento teórico referencial curricular, ele também é um documento público, né? E ele não pode estar plenamente fechado em uma concepção teórica, porque, do contrário, ele deixa de dialogar com outras vertentes e aí acaba perdendo a sua essência de ser um documento público, né? Então, um movimento muito interessante que a gente precisa ter a reflexão de que escrever um referencial curricular não é como escrever um artigo acadêmico, né? Ele possibilita um caminhar por diferentes vertentes teóricas, ainda que mantendo, evidentemente, uma coerência, né? Não dá para você também querer abraçar o mundo escrevendo um referencial teórico, um referencial curricular, mas esse alinhamento das muitas teorias com uma coerência é muito importante, é um exercício muito complexo, inclusive, e desafiador aí aos grupos que estão nesse momento elaborando os referenciais curriculares, principalmente as comissões municipais de governança, que aí eles competem, né, de acordo com a estrutura do programa, esse processo mais criterioso de edição, de formatação, de leitura, de mobilizar os GEs. Então é muito importante pensar nessa perspectiva. Outro ponto que é importante colocarmos é a questão do ineditismo.
o que é o ineditismo, né? Nunca, pelo menos não tenho lembrança disso, nunca houve um movimento tão intenso de tantos grupos de professores, professoras, coordenadores, gestores, enfim, debruçados para escrever um referencial curricular. E por que isso é inédito? Porque nós estávamos habituados, eu já falei isso, inclusive, em alguns momentos, nas lives, né, que a gente participa, estávamos muito habituados, por uma cultura da educação brasileira, a aplicar currículos em ação, né? Aplicar currículos em ação. Então, o currículo já vem pronto, pré-concebido, pré-pensado, dentro de um programa, dentro de uma publicidade, enfim. E nós temos uma cultura de ler esse currículo em ação e aplicar o currículo em ação. Exemplos de currículo em ação, as diretrizes curriculares nacionais, os parâmetros curriculares nacionais, que ainda assim é uma lei maior, que a gente não pode perder de vista, de referência, mas ainda assim é um currículo em ação. A BNCC, apesar de alegar que não é currículo em ação. Tem muitos artigos, inclusive, que falam sobre isso, né? Muitos textos que falam sobre isso. A BNCC, ela foi envolta em muitas polêmicas, mas ainda assim é um documento de referência e é um currículo em ação. Tendo em vista, inclusive, que ela trabalha com, inclusive, uma fundamentação pedagógica, que é a pedagogia por competências, né? Ela já foi estruturada através da pedagogia por competências e ainda assim se coloca como base, como quem diz, a partir daqui é com vocês, mas ela está ali, de fato, bem amarradinha com a pedagogia por competências, o Felipe Perrenot, enfim, que tem um lugar na história da educação brasileira, e aí eu busco essa referência na pedagogia histórico-crítica, que é a pedagogia, são as pedagogias liberais, né? As pedagogias liberais que tem aí, na sua essência, a promoção da adaptação social, né? Adaptar o sujeito à sua realidade. Então, as pedagogias por competências estão no interior das pedagogias liberais, que são ancoradas nessa visão de mundo, que o sujeito precisa se adaptar à sua realidade. E aí os objetivos dessa educação são objetivos mais práticos. Vamos trabalhar uma educação voltada para o Enem, para o IDEB, para a nota, para o mercado de trabalho, tudo que envolve a realidade do sujeito. Então, nós estávamos acostumados a aplicar currículos em ação. E isso traz também uma outra questão, que é o nosso grande apego às metodologias. Se não havia uma preocupação em escrever o referencial e sim aplicar o referencial, então qual é a prioridade desse processo educacional? Metodologia. Então, os aspectos metodológicos tomaram uma dimensão muito grande na história da educação brasileira, principalmente nos anos 90 ali, né? Naquelas reformas educacionais que vieram pós-LDB, vieram com ajustes do Banco Mundial, inclusive, no começo dos anos 2000, final de 90, onde chega, inclusive, os pilares da educação, chega uma série de novas concepções pedagógicas, né? Que um autor chamado Newton Duarte vai chamar de pedagogias contemporâneas. E aí o apego à metodologia, que de fato é muito importante, ninguém está aqui dizendo que metodologia não é importante, viu, gente? É importante. Mas toma uma dimensão muito grande. Então, não tínhamos a cultura de elaborar currículos, por conta do currículo em ação, e ao mesmo tempo essa cultura enviesa a prática do professor a um apego muito grande à metodologia. E hoje se desdobra em metodologias ativas, etc, 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 que, como já falei, é importante, mas ainda assim é apenas um tripé da educação, não é o todo. Né? Não é o todo. Então, o primeiro ponto é dizer que nossa cultura é aplicar currículo e apego metodológico. Pode ver, inclusive, nos textos, nas formações. Quantas lives está acontecendo aí, que você clica, está lá, educação através de metodologias ativas, né? Ensino híbrido, tudo isso são arcabouços metodológicos, né, para aplicação de currículos em ação. Quando a gente vai dialogar, aí já é um terceiro ponto, com as modalidades da educação básica, elas vêm no movimento inverso disso. E aí o desafio é grande. Por que o desafio é grande? Porque elas vêm na trajetória histórica
através do que a gente chama de movimento contra-hegemônico. Se a hegemonia tem uma perspectiva pedagógica, que é a pedagogia liberal, que hoje se desdobra nas pedagogias por competências, num aspecto muito forte, e na prática do professor, no aspecto metodológico, as pedagogias que dialogam com as modalidades vêm no movimento contra-hegemônico, são as pedagogias críticas. As pedagogias críticas. Ou pedagogias pós-modernas que dialogam com a questão do multiculturalismo, que é aquela questão de estudar o sujeito no seu específico. Então, qual é o desafio? Nossa cultura é uma, e para escrever sobre modalidades temos que nos apropriar de uma outra cultura. Quem já viu uma caminhada no estudo sobre isso, é algo mais fácil, mas que não vem nessa caminhada, e não são raras as pessoas que não tiveram acesso a esse conhecimento, porque de fato é contra-hegemônico, a caminhada é um pouco mais difícil, né? Principalmente os professores que estão na prática, né? Eu, por exemplo, tive o grande prazer de trabalhar em 3 municípios, coordenando educação do campo, e nos 3 municípios tínhamos os mesmos problemas. Pouca adequação à prática. Por quê? Porque é como se fosse uma peça de quebra-cabeça que não encaixa no local certo. Porque a visão do professor é uma pedagogia hegemônica e a exigência da demanda é por uma pedagogia contra-hegemônica. E a chance de escrever o referencial curricular nos deixa muito felizes, inclusive, porque aponta esses caminhos, né? Eu acho que a grande vitória do grupo que compõe aí o programa de elaboração dos referenciais curriculares, e aí mandando um abraço para todo mundo, colocar em pauta essas questões que estavam há muito iniciadas, né? Há muito iniciadas. Então, o que vem construir as modalidades? A luta histórica dos povos que exigiam um modelo de educação que dialogasse com suas necessidades, as suas prioridades, enfim. E aí tem a educação do campo, a educação quilombola, a educação indígena, a educação de jovens adultos, e a educação especial, essa última com a característica um pouco diferente, porque parte de políticas de inclusão, que inclusive envolve questões que estão um pouco para além das pedagogias críticas, que é a questão metodológica, que é a questão, por exemplo, do entendimento do sujeito que tem necessidade especial, é uma outra questão um pouco mais complexa, inclusive por isso que não entrou nesse último caderno, caderno 5, né, sobre a questão dos organizadores curriculares das modalidades. A educação especial não foi citada por conta disso, por uma opção do especialista, que julgou que a proposição é outra. Inclusive, teve alguns questionamentos sobre isso na live, mas, enfim. Voltando às demais modalidades, nesse movimento histórico, e aí, por exemplo, cito a educação do campo, como é que surge a educação do campo e, no arcabouço, as demais modalidades? Fruto de um movimento histórico, como eu já falei, não é uma coisa recente, é de muitos anos, fruto dos movimentos sociais, fruto das lutas sindicais, fruto das universidades. Eu destaco aqui a UNB, né? Universidade Nacional de Brasília, destaco também aqui na Bahia a própria UFRB, que se coloca como uma universidade das diversidades, né? E aí mandando, puxando a sardinha para mim um pouquinho, que eu sou fruto de lá da UFRB. É uma universidade que preza muito para essa questão das linhas de movimentos sociais, de estudos do currículo nesse viés. Então, esse arcabouço de conhecimento constrói, delineia as modalidades. Mas como é que vamos delinear a modalidade? Vem da onde essa história, né? E aí, curioso que cada modalidade tem seu batismo, né? Inclusive, essa palavra batismo foi trazida pelo Pedro, grande amigo que participou da live sobre educação no campo no dia 7 de julho, o batismo da modalidade, né? Na educação do campo, o batismo da modalidade foi a Conferência Nacional por uma Educação do Campo, aconteceu em 1997, teve outro em 1998, no estado de Goiás, e ali passaram a delinear o que seria a educação do campo.
E aí ficou alguns pontos cruciais. O primeiro ponto, os marcos normativos, as leis que apontam o que é a educação do campo. Lá nos anos 90, não tinha essas leis. Tinha aquelas leis genéricas, né, como Constituição Federal, LDB. Só que aconteceu um episódio muito triste no Brasil, uma mancha histórica muito triste no Brasil, que impulsionou a necessidade de criação de políticas públicas. Olha que coisa interessante. Poucas pessoas se lembram, mas nos anos 90, finalzinho, aconteceu um episódio chamado Massacre de Eldorado dos Carajás. Um grupo de movimento por luta pela terra estava fazendo um movimento de pressionar o Estado, pressionar os fazendeiros, salvo engano, no estado do Pará, que é lá que fica Eldorado dos Carajás. Foi recebida a bala, houve muitas mortes, muitas pessoas foram executadas, inclusive. Final dos anos 90, isso a televisão não mostra todo dia, mas aconteceu isso. Só que para o azar de quem estava no poder, isso tudo foi filmado e caiu no mundo, na televisão. Na época não tinha rede social como hoje, e o Brasil ficou muito, mas muito pressionado pelos órgãos internacionais de direitos humanos a fazer alguma coisa sobre aquilo. Não podia acontecer aquilo no Brasil. Veio uma série de leis, inclusive, a partir disso, e muitas delas vieram para acolher a educação do campo, e os movimentos sociais tomaram posse naquele momento de um diálogo muito importante sobre a educação do campo. E aí vem os marcos normativos que eu falo, inclusive, nas lives, né, que são as diretrizes operacionais de educação básica na escola do campo. São várias leis que ancoram a educação do campo. Então, a educação do campo ela é ancorada em marcos normativos, não vem do nada, né? Não vem do nada. E aí vem os aspectos pedagógicos. Bom, quais são as pedagogias que vão dialogar com a educação do campo e com as modalidades, né? E aí vem várias pedagogias, elas se estruturam nesse movimento, até porque o movimento é aberto, né? A ciência é assim, né? Você vai escrevendo, vai ocupando espaço, vai escrevendo, vai ocupando espaço. E uma vez participei de um encontro, aí me falaram assim, estava na plateia, né, digamos assim. Aí perguntaram para o debatedor, por que a educação indígena tem pouco conhecimento e a educação quilombola, por exemplo, tem muito conhecimento? Eu achei aquela pergunta interessante. E o debatedor falou uma coisa muito interessante, falou assim, a educação quilombola tem mais conhecimento, que mais pessoas se propuseram a escrever sobre. A educação indígena, apesar de ter um lastro de conhecimento muito grande, o campo de conhecimento ainda é muito recente, poucas pessoas se propuseram a escrever sobre. Então a ciência é isso, quanto mais você escreve, mais delineia o arcabouço teórico, mais você avança para tomar campo de conhecimento. Não cai do céu. Então no movimento de reelaboração dos referenciais curriculares, a mesma coisa precisa acontecer. Quanto mais escrevermos referenciais curriculares, mais ocuparmos espaço, a rede vai dialogar melhor com as modalidades, né? O que tem acontecido na realidade são, inclusive os documentos aí como o DCRB, BNCC, são exemplos disso, o silenciamento das modalidades, né? Elas não aparecem, quando aparece um tópico pequenininho, um texto pequenininho. Então, se não tem espaço escrito, porque ciência é tese escrita, não é tese oral apenas. Se não tem um espaço escrito, não ocupa espaço. E se não ocupar o espaço, perdeu. Um abraço. Você dá espaço para as concepções hegemônicas, que são aquelas que vão ocupar o espaço do campo de conhecimento. Então, como diz o Arroio, currículo também é campo de disputa, né? É campo de disputa. Então, voltando aqui, quais são as concepções pedagógicas, né? Naquele momento, pensou-se em 3 concepções pedagógicas, que são bastante difundidas. Já falei isso nas lives, mas não custa repetir. Primeira concepção freiriana, a pedagogia libertária. Minto, a pedagogia libertadora, que traz todo o conhecimento sobre o opressor e o oprimido, todo o conhecimento sobre a conscientização a partir dos diálogos da realidade, a construção dos saberes. Vem a pedagogia libertária, aí sim, do professor Miguel Arroio e outros colaboradores, que é uma pedagogia crítico-anarquista, né? Porque eles são críticos anarquistas, é porque, na verdade, a pedagogia libertária tem uma vertente que defende uma tese que a escola pública não deveria existir. Olha que coisa interessante, né? Não deveria existir, porque para eles a escola pública trabalha com violência simbólica.
só conseguem reproduzir aquilo que o Estado quer, e o Estado não quer os movimentos sociais na escola. Uma concepção um pouco radical, mas ainda assim existente. E, por fim, as pedagogias socialistas, que no Brasil não tiveram grande difusão, que são aquelas pedagogias socialistas pensadas, de fato, por pedagogos russos, né? E aí destaca o Pstrak, o Makarenko, que são pedagogias que trabalham com os fundamentos da escola do trabalho e com os estudos por complexos temáticos, né? E aí a palavra geradora, do Paulo Freire, tema gerador, a prática social de Saviani, bebe muito da fonte dos complexos temáticos. Recomendo a leitura de um livro muito bacana, que é o Fundamento da Escola do Trabalho, do Pstrak. É um livrinho fininho, bacana de ser lido. O Pstrak foi um pedagogo russo que pensou, né, numa nova nação pós-revolução soviética. Não bastava só a revolução, tinha que mudar a cabeça do povo para pensar da maneira soviética, não da maneira capitalista. E aí, preferências políticas à parte, eu estou contando um episódio histórico, né? Não estou aqui querendo panfletar sobre socialismo, comunismo, capitalismo, não é isso. É uma questão histórica. E mais recentemente tem as colaborações da pedagogia histórico-crítica do professor Saviani, tem um arcabouço enorme de colaboradores, e eles também têm feito textos, trabalhado em colaboração com os movimentos sociais, e dialogaram também sobre as modalidades da educação. E também, um pouco mais recentemente, os estudos pós-modernos, né, que vão na vertente do multiculturalismo. A educação do campo, por exemplo, ela é muito multicultural, ela é mais multicultural, olha que coisa interessante, do que crítica. Assim como a educação quilombola, assim como a educação indígena, ela é mais multicultural do que crítica. Porque é uma coisa interessante, as pedagogias críticas, se a pedagogia liberal pensa na adaptação social, as pedagogias críticas pensam na transformação social, na emancipação social. Por isso é a questão do conhecimento crítico. Conhecimento crítico, eu brinco com os colegas, não é conhecimento de esquerda, nem conhecimento de direita. Conhecimento crítico é o conhecimento que será capaz de revelar a realidade concreta, né? De aproximar o sujeito, através do conhecimento, da sua realidade concreta. E, a partir disso, transformar essa realidade. Então, tem uma matriz muito fundamental para transformar realidades de povos que, historicamente, foram negados direitos, como os quilombolas, os indígenas e a população do campo, e inclui também a educação de jovens e adultos. Então, a pedagogia crítica trabalha o conhecimento científico, né, como primazia para a compreensão da realidade. Mas é só conhecimento crítico, ou só conhecimento científico? Não. Esse conhecimento científico dialogado com a realidade do sujeito. Mas não é aquela realidade de falar assim, vamos trabalhar a realidade. Né? É muito comum, inclusive isso virou muito retórico na educação, né? É importante trabalhar a realidade do sujeito. Mas qual realidade tem que ser trabalhada? Se você for trabalhar nas concepções liberais, você vai trabalhar a realidade no aspecto de adaptar o sujeito à sua realidade. E aí aquela história que, às vezes, alguns equívocos são cometidos na escola por achar que está fazendo, inclusive, um processo democrático desse jeito, quando, na verdade, pode ser que não seja. Se eu trabalho, por exemplo, na educação do campo, ao invés de usar M de metrô, vou usar M de manga, como se isso fosse emancipar o sujeito. Compreende? Ele tem que entender que existe um M de manga e também tem um M de metrô, porque a escola tem que apresentar a realidade concreta, né? Então, esses estudos, muitas vezes, limitam o sujeito à sua realidade, e isso não emancipa. A educação quilombola, se não tomar cuidado, não emancipa. A educação indígena, se não tomar cuidado, não emancipa. E aí existe um movimento muito curioso e muito complexo, que passa despercebido aos nossos olhos muitas vezes, é a apropriação dos conceitos por pedagogias liberais. Aí você vê, por exemplo, um programa liberal e coloca assim, educação do campo. Mas lá dentro está trabalhando outra concepção pedagógica. Mas usa a educação do campo, então tem que tomar cuidado. Nem tudo que anuncia que é educação do campo é educação do campo. Nem tudo que anuncia que é educação de jovens adultos é educação de jovens adultos. Não basta ter uma turma noturna para dizer que é EJA. Assim como não basta a escola estar no campo para dizer que é educação do campo. E educação do campo é currículo. EJA é currículo. Né? Pode ser EJA do dia,
como já trabalhei, inclusive com o nosso amigo Renê Vitalina, lá no município de Planaltino, tínhamos uma turma de educação de jovens adultos durante o dia. Tínhamos escolas na cidade que era educação do campo. Então, assim, o currículo que vai dizer. E onde é que aparece esse currículo? No referencial curricular. Né? No referencial curricular que ele vai aparecer. Então é importante definir bem. Linha pedagógica aqui vai ser a pedagogia crítica, porque ela é capaz de revelar a realidade dos sujeitos. Né? E a partir da realidade dos sujeitos, ele empodera-se da sua cultura, dos seus princípios, e é capaz de emancipar-se. O problema é que, muitas vezes, a educação do campo é pensada assim. A educação do campo tem que valorizar o campo. Ótimo, concordo. Mas para o sujeito se encontrar com o campo e ficar no campo. Aí não. Aí é um movimento que já foi feito lá atrás, que é do ruralismo pedagógico. O ruralismo pedagógico é um movimento que aconteceu nos anos 60 e 70 para segurar o homem do campo no campo, para evitar o êxodo. Mas não resolveu o problema do campo, porque o problema tinha muitas contradições. O campo tinha muitas contradições. Não tem asfalto, não tem médico, não tem saúde, não tem energia elétrica. Melhorou um pouco dos anos para cá, mas era uma coisa muito complicada. Então, na verdade, a educação crítica diz assim: você tem que se formar, tem que estudar, se apropriar dos conhecimentos científicos, associar com sua prática social para viver no campo ou viver onde você quiser. Porque você tem o direito emancipado de ser o que você quiser da vida. Né? Ele pode trabalhar no campo, mas pode ser um médico, um advogado, um professor, um engenheiro, ou um agricultor empoderado de ciência. Então, é esse movimento que emancipa, né? É de você dar ao sujeito a opção de ser o que ele quiser, e ao mesmo tempo de estar preso à sua cultura por reconhecer-se como tal. Esse é um movimento interessante que a educação das modalidades precisa tentar-se. E a concepção pedagógica que mais se aproxima desse viés são as concepções críticas do currículo, né? As concepções críticas do currículo. Quem lê Pedagogia da Autonomia do Freire, por exemplo, vai entender isso muito bem, né? Quando ele fala sobre o que é realidade, como deve ser transformada. Quem lê, por exemplo, Escola e Democracia, do Saviani, note que eu estou falando de livros clássicos, nada contra os livros contemporâneos, mas tem que ter atenção também nessa trajetória histórica do que é que está sendo falado, né? Do que é que está sendo falado. Então, se as modalidades têm um viés pedagógico que fundamenta a modalidade, são os fundamentos pedagógicos, são as concepções críticas do currículo, ou as concepções multiculturais, no movimento pós-moderno, elas também têm seus princípios. Princípios são aquilo que são indispensáveis para a compreensão do currículo, situando o sujeito à sua realidade concreta. Então, são princípios da educação do campo. A agroecologia foi citado isso muitas vezes, inclusive, mas é importante frisar. O fundamento da escola do trabalho, a questão da questão agrária do Brasil, que é reconhecer-se como sujeito do campo, ao mesmo tempo entender as contradições do campo brasileiro. Só para você ter uma ideia sobre contradição de campo brasileiro, o Brasil é um dos poucos países do mundo que admite concentração de terra. Os países da Europa, os países mundo afora, a maioria deles instituem políticas que a terra tem um limite para ter propriedade, por exemplo. Cada um pode ter no máximo 50 hectares de terra. Mas ainda assim, esses 50 hectares de terra são produtivos, há investimento público, há investimento privado, de modo que o homem do campo está no campo e produz e não passa necessidade. O Brasil, por exemplo, concentra terras. Então é normal um sujeito ter 10 mil hectares de terra, 20 mil, 30 mil, e à sua volta ter uma série de pessoas que não têm onde plantar, não têm o que comer. Isso é fruto, inclusive, das capitanias hereditárias, né? Muita terra, aquela coisa dos donatários. E aí quem estudou história no Fundamental 1 lá atrás lembra disso. E a partilha não foi feita como até hoje não é. E isso gera muita violência no campo, inclusive. Disse o mesmo, por exemplo, dos princípios da educação quilombola, que tem esses princípios também que norteiam, como a questão da ancestralidade, da cultura afro-brasileira, que não pode ser perdido de vista. E note que essas leis não são recentes. São coisas de anos que até hoje não entram na escola, ou entram com dificuldade. Por quê? Porque são contra-hegemônicas. Não aparecem no cenário, no contexto, o tempo todo. Está sendo posto o tempo todo
São políticas hegemônicas que marcam a adaptação social. A questão da pedagogia, dos princípios da educação quilombola, já falei, indígena, por exemplo, que é o bilinguismo, a ancestralidade, a territorialidade, né, que é o pertencimento à sua terra, à sua história, educação de jovens e adultos, o mundo do trabalho, e aí tem uma questão muito interessante, que é um problema de rede, né, um fenômeno novo que tem acontecido na EJA, que é um princípio que deve ser, inclusive, dialogado. Quando a EJA foi pensada no adulto que trabalha, na mulher que trabalha, na mulher que é dona de casa, no mundo adulto. E aí existe um movimento muito recente que é a juvenização da EJA. Né? Cada vez mais jovens de pouca idade têm adentrado a EJA, mas não porque trabalham, é porque existem correções de fluxo a serem feitas na rede, e aí joga o jovem repetente para a educação de jovens adultos, e isso, na verdade, é um grande problema, porque a EJA não foi pensada para isso. Por isso que é importante compreender os princípios. Não é princípio da EJA acolher estudante por conta de multirrepetência, apesar de não ser proibido, mas isso tem que ser visto como uma situação nova a ser trabalhada e a ser desenvolvida. Não dá para fazer de conta que isso não está acontecendo. Como muitos municípios, inclusive, ainda não se deram conta disso. Então, os princípios servem para nortear a produção de conhecimento. O princípio não limita o conhecimento, ele expande o conhecimento. Foi feita essa pergunta em uma reunião com alguns colegas, falou assim, mas Marcos, então o que é uma ciência da educação do campo? Aí eu respondi, ciência da educação do campo é a ciência como qualquer outra educação. Porque a ciência, ela é produção universal, é produção humana, né? Seja você homem, seja mulher, seja quilombola, seja qual matriz de religião, qual matriz de conhecimento, qual matriz étnica você pertence. Cultura humana é cultura humana. O problema é que uma pequena parcela da população se apoderou dessa cultura científica e não compartilha com ninguém. Esse é o problema que a escola pública precisa resolver, né? Então, a ciência não é o problema é a sua partilha. Alguns movimentos pedagógicos, inclusive, de forma equivocada, falam assim, o conteúdo é nocivo à aprendizagem. Discordo. O conteúdo ele é fundamental à aprendizagem, inclusive o conhecimento científico é a grande diferença da escola para o conhecimento do senso comum. Agora é só a ciência de forma nenhuma. Essa ciência tem que ser dialogada com os contextos da prática social para que o sujeito se compreenda como sujeito e, ao mesmo tempo, faça uso da ciência para transformar essa realidade. Esse é o conceito de ciência, né? Que estamos dialogando. Do contrário, o conteudismo serve muito mais para afastar o sujeito do que acolher o sujeito. Serve muito mais para classificar o sujeito do que para acolher o sujeito. E serve para criar hierarquias, né? Na escola, como professor rígido, rigoroso, eu mando, você obedece, isso não é papel da educação, principalmente no viés da modalidade. Por isso a pedagogia freiriana está em discussão com a pedagogia histórico-crítica, que trabalha também muitos viés do conhecimento científico como algo que emancipa. Inclusive a máxima da pedagogia histórico-crítica é os dominados devem dominar aquilo que os dominantes dominam, né? Somente assim você sai dessa condição subalterna. E não existe conhecimento quilombola, conhecimento indígena, conhecimento do campo na ciência. Todos são iguais. Qual é a diferença? Os princípios. Trazendo os princípios para dialogar com a ciência, você define o currículo da modalidade. De que serve, por exemplo, compreender o ciclo da água, que é um conhecimento científico, se ao dialogar, por exemplo, com a educação do campo, ele não entende as matrizes da agroecologia, que é um princípio. Ou não entende as matrizes da questão agrária do Brasil, por exemplo, que é um princípio, onde muitos povos do campo passam sede, passam fome, por barragens que são feitas e retiram a água do rio, né? Então, essa relação social que a ciência pode trazer e dialogar é que vai delinear a modalidade, né? De que adianta, por exemplo, discutir questões sobre a história, a geografia, se você não compreende a sua realidade como modalidade, né? Como modalidade. E aí entra os princípios da educação, das modalidades, para nortear como produzir esse conhecimento científico, dialogando com os sujeitos. E aí no referencial curricular,
nós entendemos que o princípio pode aparecer de muitas formas. Primeiro, marcado na escrita. Teve uma live Descomplicando a Escrita lá atrás, que a gente até apresentou um modelo topificado de como fazer isso, mas, ao mesmo tempo, um organizador curricular que possibilite um diálogo com um colega, professor, professora, de modo a ele fazer a transposição didática disso para a sua prática. Então, exemplo, na exemplaridade apresentada aí pelo programa de elaboração do referencial curricular, aparece o referencial, por exemplo, franciscano, que, como já falamos na live, é um exemplo, gente, não é obrigado a seguir. Se o município sentir-se maduro o suficiente para seguir, ótimo, mas não é obrigado a seguir. O município tem que seguir aquilo que foi marcado no seu referencial, de modo a ser transformado em organizador curricular, senão não faz sentido. E aí, nesse organizador, tomando como exemplo a questão da exemplaridade franciscana, aparece, por exemplo, os temas intercurriculares, já são marcados ali. Você pode incluir os princípios, né? Os princípios da modalidade, de modo a fazer esse diálogo, né? Com a produção de conhecimento das modalidades. E, por fim, se tem aí a questão dos marcos normativos, que é a lei. Tem aí a questão dos fundamentos, que é a concepção pedagógica por trás. E tem a questão dos princípios, que é aquilo que vai ancorar e nortear a produção do conhecimento. Por fim, tem a questão da trajetória histórica, né? A gente tem que entender que esse momento é um momento crucial da nossa história, onde estamos escrevendo o referencial curricular, e ele vai formar as futuras gerações do município de Camaçari. As futuras gerações da Bahia, inclusive, né? Eu tenho conversado um pouco sobre isso com alguns amigos, e nós, professores, professoras, nós trabalhamos duas vezes, né? Trabalhamos na prática da sala de aula, nas questões referentes à aula, enfim, mas também trabalhamos a concepção da formação humana. Então, esses alunos que estão hoje na sala de aula, esses estudantes que estão hoje na sala de aula, serão aqueles que irão nos formar no futuro, comandar a nossa sociedade no futuro, né? Como professor, como médico, advogado, e, enfim, vai dominar, digamos assim, os muitos vieses sociais. E nós, com fé em Deus, idosos, vamos precisar deles para que nos cuidem. Então, negligenciar hoje com a educação é negligenciar com a nossa aposentadoria. Eu brinco com o pessoal sobre isso. Então, a trajetória histórica, ela nos coloca na seguinte situação. Pessoas que passaram por esse movimento, que me antecederam, lutaram para que nós hoje tivéssemos condição de fazer esse estudo das modalidades e, inclusive, colocar isso no referencial curricular. Não são todos que gostam disso. Movimentos hegemônicos não querem que isso aconteça, né? Inclusive, esse programa teve uma coragem muito grande de colocar isso na pauta, em espaço aberto e público. Porque, hegemonicamente, a concepção de conhecimento é outra. E aí, nós temos essa oportunidade histórica de demarcar terreno, produzir, escrever e transformar, de fato, a modalidade em algo que seja currículo, e algo que seja execuível, e algo que possa transformar muitas realidades no município de Camaçari, na Bahia. Se nós não fazemos isso, poucas pessoas farão por nós, né? Poucas pessoas farão por nós. E aí nós perdemos uma oportunidade grande e podemos aí, inclusive, estar trabalhando para que vertentes unilaterais de conhecimento tomem espaço, quando, na verdade, o interessante seria uma vertente unilateral, né? Integral. Se trabalhar com todas as concepções pedagógicas possíveis e formativas aí para trabalhar as nossas gerações. É mais ou menos esses pontos que eu gostaria de falar com vocês. Eu fico aqui à vontade, inclusive, a dialogar com as perguntas que eu posso responder, se eu não puder, viu? A gente não sabe de tudo, a gente passa depois aí para os colegas, de modo a complementar nesse momento de bate-papo tão legal que estamos estabelecendo, tá certo? Muito obrigado aí pelo momento de fala. Eu falo demais muitas vezes, perdoe se passou alguma coisa muito rápido, mas agora fica aí para os questionamentos, bate-papo, perguntas, que a gente possa ajudar, tá bom?
Obrigado, passo para ti, minha amiga, a condução aqui dos trabalhos, tá certo? Um prazer, minha nobre professora Vitalina. Não falou demais não, viu? A gente ficaria te ouvindo aqui a tarde inteira. É uma pena que você tem compromisso. Como eu te falei, esse grupo aqui, que compõe o GEA, Campo e Quilombola, é um grupo de professores muito dedicados, muito estudiosos, é um grupo que extrapola tudo que está posto, através dos cadernos, através das orientações. Eles fazem relação com a sua vivência, eles fazem relação com seus estudos anteriores e até estudos atuais, e eu tenho certeza que depois dessa sua fala tem muitas coisas aí que eles querem perguntar. Eu não sei se Jaqueline vai ficar nessa mediação, ou Ana, para abrir. Eles colocaram alguma coisa no chat, ou vão abrir para perguntas? Meninas, a gente faz tudo colaborativo, todo mundo compartilha tudo. Verdade. Aqui no chat ainda não... Deixa eu ver se tem alguém falando. Aqui no chat ainda não tem perguntas. Eu estou aqui ainda me recompondo. A gente sempre ouve e assiste as lives, mas ouvi aqui próximo de Camaçari, do Dia do Campo Quilombola, é outra emoção, né? Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Aqui não tem perguntas, né? Tem algumas colocações, abordagem perfeita. Yara fala que aqui tem o EJA diurno. Rosângela pergunta como ter acesso ao referencial franciscano, que vocês falam muito na live, e a gente tem esse desejo de conhecer um pouco mais de perto. Tem uma saudação aqui de Nil, que é também a gestora da rede. Tem outra gestora que é a Alexandra falando, que ela sempre fala para os alunos que cuidando deles, ela cuida do futuro. E Marilene está aqui me dizendo que tem pergunta sim. Mari, você quer colocar a pergunta no chat ou você quer falar? Fale rapidinho que nós temos pouco tempo. Você, Mari. Mari, alguém perguntou por referencial franciscano. Foi Rosângela. Eu estava até lendo aqui, eu ia aguardar retornar para responder. Na verdade, esse referencial franciscano está sendo procurado pela Bahia toda. Todos estão perguntando pelo referencial. Inclusive, o professor René Silva ele fez uma observação sobre, na última live. Ele também está sendo feito, elaborado. O referencial franciscano também faz parte do programa. Nesse momento, professores e professoras também estão fazendo ajustes no referencial franciscano. E por que o referencial franciscano aparece, né, nesse diálogo? Porque houve um trabalho anterior, né? Houve um trabalho anterior composto aí pela equipe do Formace, que é a equipe dos curriculistas que estão colaborando com o programa de reelaboração dos referenciais, sobre a construção do referencial curricular de São Francisco do Conde, fruto de um trabalho de extensão da UFBA, em conjunto com uma universidade local. E esse movimento trouxe, digamos assim, um objeto de estudo capaz de iniciar os diálogos sobre o referencial curricular, numa perspectiva muito inovadora, do etnocurrículo, enfim. Só que o referencial também está sendo feito. E aí a colocação é, quando ele ficar pronto, ele ficará disponível à apreciação. O que foi colocado a princípio para apreciação, de imediato, foi o organizador curricular, aquele organizador apresentado no caderno 5, que trabalha com saberes na perspectiva de Paulo Freire, mas ao mesmo tempo, como eu falei, um organizador curricular, um referencial curricular, possibilita alguns passeios nas teorias, ainda que tem que ter uma coerência, né? Não dá para fazer uma coisa meio muito misturada, senão não tem sentido, com concepções mais pós-modernas, como eu falei, o etnocurrículo, né? Então, para quem perguntou, foram várias perguntas aqui, foi quem? Marcos? Foi a colega... Me passou aqui, se eu não me engano, mas depois vocês podem me elucidar quem perguntou. Rosângela. Pronto, desculpa, que passou aqui no chat. Interessante também, Marco, o processo, né, como foi feito, não apenas o referencial pronto de São Francisco, né, que realmente ele ainda está nessa finalização, mas como se deu isso. Então, eu acho que a beleza maior está nesse processo, que a proposição no município foi muito de ouvir a comunidade.
né, de levar a discussão para a comunidade, de fazer organizações nos locais, né, para ouvir o desejo da comunidade, para apresentar o que se tinha produzido. Então, tem muito isso nesse currículo que foi construído em São Francisco, essa coisa de trazer a comunidade, porque lá tem uma questão cultural muito forte e que é muito muito afirmada, né, por todos, é de conhecimento de todos e é muito valorizado. Então, esses momentos de discussão foram levados para a comunidade. Eu acho que a beleza desse processo tem que ser muito valorizada também. Tá, Sim, sim, com professor certeza. Marcos, boa tarde. Eu queria falar, não estou Boa. aguentando aqui. Quero aproveitar Pode falar. enquanto o professor ainda está aí. Boa tarde, sou a professora Rosângela, lá da rede, é um prazer ter você. Nossa, uma aula aqui, tô sem fôlego, com tanta informação. Obrigada por oportunizar o seu tempo para estar aqui com a gente. Professor Marcos, a minha dúvida é o seguinte: a escrita do referencial em Camaçari, principalmente essa questão das modalidades, eu, como estou coordenando o GEAS da educação quilombola, a minha maior preocupação é justamente essa. Eu sinto que há necessidade dessa comunicação com as pessoas que são as mais importantes, que é justamente a comunidade quilombola de Camaçari. Outra questão também que eu pontuo, que nós já vemos conversando há muito tempo, é justamente que existem comunidades de Camaçari, elas ainda não são consideradas oficialmente quilombolas, mas elas se autodeclaram como quilombolas. Então, como resolver esse impasse? São dois movimentos bem interessantes e não são tão simples de resolver, apesar de ser problemas viáveis, né? Dá para resolver sim. A primeira questão aí é a escuta, o processo de escuta. E aí eu me remeto à história. Esse processo de escuta aqui no Brasil é algo muito recente, né? Muito recente. A cultura no Brasil sempre foi a cultura do silêncio, né? O país passou aí por 2 ditaduras militares, passou por vários períodos de conturbação política, e a cultura da população é uma cultura do silêncio, de pouca participação. Com a abertura dos espaços de diálogo, isso melhorou bastante, mas ainda assim a nossa cultura é muito do silêncio, da pouca participação. E quando nós abrimos, inclusive, para a participação popular, poucos se colocam, né? Poucos se colocam. Nós somos muito mais votantes, assim, concordo, do que necessariamente pessoas que expressam a opinião, né? E assim, precisamos também entender que discutir currículo não é uma tarefa muito fácil. E nesse sentido, é procurar saber o que é que a população pode trazer de maneira colaborativa a somar com o currículo. Por que eu digo isso? Porque o currículo é um campo científico da ciência pedagógica. E diga-se de passagem, um campo científico muito restrito a poucos pesquisadores. Então, às vezes, a gente vai fazer uma grande audiência pública com toda a comunidade para discutir educação quilombola. A população simplesmente não sabe o que fazer, porque não conhece o que é currículo, não conhece o que é a ciência pedagógica. Então, as estratégias de escuta precisam entender que a gente tem que elaborar estratégias para colher informações pertinentes ao currículo, de modo que todos os sujeitos possam participar, empoderar-se e transformar isso em produção de conhecimento. Por exemplo, a questão diagnóstica, a questão da necessidade socioeconômica, a questão, por exemplo, da identidade quilombola, isso tudo são questões que a população pode ajudar através de uma série de metodologias que possibilitem a escuta da população. Mas discutir currículo em viés mais específico, a população vai ter grande dificuldade em fazer isso. Mas esse movimento ainda vale muito a pena e tem que pensar estratégias a essa participação. A outra questão é o pertencimento, o sentimento de pertencimento. Não é só na educação quilombola que a gente vê isso. Vem na educação indígena e vem na educação do campo. Já trabalhei uma época, por exemplo, no sindicato rural de Jabaquara, e o que eu mais via no sindicato rural eram camponeses
que iam à busca de empréstimos, que era direito camponês, por exemplo, e não conseguiam empréstimo porque não tinham como comprovar que eram camponeses. Sabe por quê? Por não se sentir pertencente ao campo, com vergonha, digamos assim, colocava no endereço que era diarista, que era autônomo, ao invés de colocar, por exemplo, agricultor. Colocava lá que morava na cidade, pegando o endereço de um vizinho, de um amigo, de um parente, com vergonha de dizer que morava no campo. Então a violência simbólica está por trás desse processo, né? Inclusive a comunidade quilombola, a comunidade indígena, né? Isso é uma questão que, para poder, vamos dizer, combater isso, a violência simbólica, é com o trabalho mesmo junto à produção de conhecimento na escola, junto a reuniões, audiências, junto a movimentos mais intimistas, né, com bate-papo com a população, porque não é fácil superar a violência simbólica da noite para o dia, né? Não é fácil. Existem comunidades, por exemplo, que não se reconhecem como quilombola, mesmo sendo quilombola. É muito complexa a situação da violência simbólica, fruto, inclusive, olha que coisa interessante, de concepções pedagógicas unilaterais, ou seja, só considera o único modelo como correto. E aí temos, por exemplo, a educação urbanocêntrica. A cidade é o modelo correto. Tudo aquilo que não está na cidade é passivo a preconceito. Se tu mora na cidade, você é bom. Se mora no campo, você é uma pessoa atrasada, é um jeca, né? A televisão ilustra isso, né? A televisão ilustra isso. A abertura de novela tem lá o jeca com um jequinho na rua, todo mundo ri. O estudante do campo não quer se reconhecer como tal. Se reconhece, por exemplo, como sujeito da cidade. Violência simbólica. E as matrizes étnicas, religiosas, de gênero, tudo isso envolve violência simbólica, né? Então é muito complicado, mas ainda assim é um exercício interessante que pode ser feito, né? Para fazer esse processo de escuta e complementar aí o currículo, essa questão. Mas, a princípio, os professores e as representatividades, colegiado escolar, estudantes, funcionários da escola, já é um bom começo, um bom movimento. Certo. Marcos, Professora, tem a mais professora Yara que quer falar. E a Yara? Yara quer ter a palavra Yara. agora. Rapidinho, professor É Marcos. você, Yara. É Yara, ok. Professor Marcos, está me ouvindo? Ouvindo, Estão me sim. ouvindo? Ok. Professor, o senhor coloca dessa questão da violência simbólica e a representatividade, mas assim, nós estamos reescrevendo ou tentando escrever um referencial sobre currículo da educação quilombola. Mas a educação em todo o município é educação por modalidades. E o assunto quilombola e do campo vai perpassar por tudo isso, porque mesmo sendo uma região de comunidade quilombola, aquela criança não vai permanecer só naquela comunidade, porque ela vai ultrapassar e virar para a comunidade do centro para dar prosseguimento aos seus estudos, assim espero. Então, o que eu estou querendo entender é como a gente vai escrever esse referencial quilombola, por exemplo, que é o do meu maior interesse, no sentido de abranger e perpassar por todas as modalidades. Como assim? Seria temas? Seria como a gente extrapolar nessa escrita? A minha dúvida é essa. Na escrita, o importante é, primeiro, frisar, marcar na produção escrita o espaço das modalidades. Inclusive no sumário, salvo engano, é caderno 2, que está ali a questão do sumário, tem lá o espaço para as modalidades. É importante frisar, isso, o que eu falei, ciência é escrita. Se não tiver escrito, perde-se com o tempo. Então, frisar na escrita do referencial que existe a comunidade quilombola, que existe a modalidade quilombola, que existe marco normativo, existe fundamento, existe princípio, existe trajetória histórica, tudo isso escrito no documento. Aí vem a questão do organizador curricular. Como isso vai se transformar em produção de conhecimento na escola? Fica muito aberto à opção do município, mas um caminho que pode ser feito é estabelecer um referencial, um organizador curricular único. Único. Por quê? Porque entende-se que se faz um organizador curricular específico para cada modalidade, o organizador pode virar um gueto. E esse gueto não é interessante. O que é isso? Só os professores da modalidade vão ter acesso ao organizador da modalidade.
Os demais professores da rede não têm interesse, entre aspas, em ter acesso ao organizador, eles não trabalham com modalidade. Esse gueto só vai acirrar, muitas vezes, o distanciamento da modalidade como política pública. Então, a sugestão no organizador curricular é que ele seja feito um único. E ali, nas matrizes que aparecem, se for a opção do município, gente, isso aqui é só um exemplo, aparecer, digamos assim, o que é conhecimento nos segmentos e o que é conhecimento nas modalidades. Lembrando que modalidades e segmentos são imbricadas, né? Educação do campo tem educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, educação quilombola, idem, só educação de jovens e adultos que não, né? E aí o que acontece? Quando você trabalha um organizador curricular único, até o professor que não trabalha na modalidade vai ter acesso ao conhecimento da modalidade. E por que não? Ele pode trabalhar isso na sua escola. Isso é concepção integral de currículo. Você pode trabalhar muitas matrizes de conhecimento na escola, superando a unilateralidade, que eu estou falando, que é só a matriz que serve. Inclusive, o professor que está lá na educação quilombola, no conhecimento da educação quilombola, ele pode valer-se de compreensões científicas que podem vir a enriquecer a cultura quilombola. O problema é quando a gente fecha as matrizes e trabalha só uma única concepção. É importante constar a educação quilombola, indígena, de jovens e adultos, do campo, mas é importante compreender que isso tem que ser uma educação integral. Ele tem que compreender o que é do campo, mas o que é da cidade, o que é da comunidade quilombola, mas o que é dos centros urbanos, porque só assim a gente forma um sujeito capaz de emancipar-se. Ah, Marco, mas isso não é contexto? Não, não é contexto. Contexto é quando você coloca um determinado tipo de conhecimento no menor lugar. Né? Contexto é o que faz, por exemplo, educação rural, que pega M de manga ao invés de M de metrô. Exemplo. Ou coloca um projeto que dialogue com a questão muito prática e específica do campo. É currículo. Então, uma estratégia, como a rede de Camaçari trabalha uma concepção, vamos chamar, talvez o termo não seja esse, viu, gente? Mas na falta de outro, uma concepção mais transversal do que é educação quilombola, do que é educação indígena, educação do campo, esses marcadores aí nas matrizes de referência do organizador curricular, ser única. Todos os professores têm acesso a todos os tipos de conhecimento. Muitos municípios têm feito esse movimento, inclusive um movimento recomendado pelo programa de reelaboração, né? Mas assim, o município está aberto a escolher qual é a melhor forma de proceder nesse sentido, ok? Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, subir aqui um pouquinho mais. Marilene pergunta: gostaria de saber como trabalhar essa questão da educação quilombola frente a todo o preconceito e racismo que há, e como enfrentar e compor currículos afro-referenciados, se tem conhecimento da cosmovisão africana. Como adquirir esses conhecimentos? Aí ela pergunta, em grupo de pesquisa, na verdade ela pede a você uma sugestão, né? Como ela em busca desse conhecimento, porque a gente está frente a um grande desafio, né? Aí a questão mesmo do... Não tem outro caminho a não ser empoderar-se desse conhecimento, né? Já estamos discutindo, inclusive, no interior do programa, a necessidade de um outro programa de formação continuada. Porque o referencial curricular é a parte escrita, né? Digamos que é a face fonética da coisa, né? É a parte escrita. Mas o mais importante é a face semântica, né? É a questão da compreensão dos conceitos, de maneira a apropriar-se, empoderar-se e desenvolver esses conceitos. E para combater preconceitos é com conceitos. Não tem outro caminho, né? O que é um preconceito? É um conceito prévio de algo. Você está afastado da realidade objetiva. Quando você se apropria do conceito, você quebra o preconceito. Eu achava que era de uma forma e hoje acho que é de outra forma, porque me aproximei da realidade objetiva. Para quebrar preconceitos é com, a princípio, estudos, empoderamento por parte de professores, equipes gestoras, que a gente sabe que, infelizmente, no interior até das redes públicas, existem professores que também são preconceituosos, né? Já vivenciei isso em muitas realidades. Então, primeiro é preparar nossos colegas professores, né?
para depois fazer a formação necessária aos estudantes. E esse trabalho é um trabalho que é a médio e longo prazo para transformar realidades. Mas é um caminho possível. É um caminho possível. Se pegarmos, por exemplo, por mais que a gente ache que o Brasil hoje é um país preconceituoso, como ele é um país preconceituoso, é um país racista, é disfarçado de tolerância, né? Tolerância é uma coisa que tem um pezinho lá no preconceito, né? E as pessoas têm que entender isso. O entendimento é uma coisa que supera a tolerância, porque você entende, apropria-se disso, né? Apropria-se disso. Então, a questão aqui é fazer com que os nossos colegas professores se empoderem desses conceitos através de formação de professores, né? E, a partir disso, construir conceitos capazes de formar os sujeitos. Num passado muito recente, era o que eu ia falar, voltando agora, eu lembro que quando eu era criança, eu não sou tão velho assim não, gente, mas eu peguei a fase que passava os Trapalhões na televisão. É só um exemplo, não nada contra os Trapalhões, inclusive divertidíssimo, mas era um outro Brasil, né? Um Brasil muito mais preconceituoso. Era muito comum ter piadas com negros, piadas homofóbicas, piadas de contexto de gênero sem a menor graça. Mas naquele tempo o Brasil ria disso, achava um barato, passava na televisão no horário das 7 horas da noite de domingo. Isso você não vê mais na televisão, porque existe uma outra compreensão sobre. Esse movimento de quebrar preconceitos com conceitos é um movimento que é lento, mas a escola tem que tomar a decisão de fazer isso. Então, para mim, trabalhar a educação quilombola, primeiro é empoderar-se do que é educação quilombola. E aí agregar pessoas sobre isso e avançar sobre isso, né? A ciência, o conhecimento, ela ocupa um espaço, e depois que ocupa um espaço, dificilmente ela perde esse espaço, né? O problema é quando a escola ela vai se apequenando. Quando ela se apequena, os preconceitos entram na escola, né? E aí é o que eu falo, muitas vezes nós somos mais apegados às metodologias do que à ciência. E isso é muito perigoso. Quando a ciência deixa de estar na escola, e quando eu falo ciência, é a ciência sociológica, da natureza, não é só aquela ciência do tubo de ensaio, do doutor que faz experimentos científicos, não. Quando eu falo ciência, também as ciências humanas, né? Ciências humanas. Quando ela não está presente na escola, o que vai estar presente na escola é o senso comum. E o senso comum é carregado de preconceitos. E aí complica a situação. O referencial curricular, inclusive, é uma grande estratégia de fazer o empoderamento dessas matrizes de conhecimento que quebram preconceitos, né? É uma tarefa árdua, mas ainda assim vale muito a pena, ok? Por conta do tempo, mais uma questão, e eu vou precisar me despedir do grupo para poder entrar em uma outra demanda, mas com todo prazer para responder mais uma questão. Certo, a gente já te agradece, a gente já sabe que você está com tempo, já extrapolou para a gente, mas tem uma questão aqui sobre a modalidade de educação especial, que muito nos inquieta também, foi uma das coordenadoras do grupo que fez. Gostaria de saber por que a modalidade da educação especial não foi mencionada no caderno 5. Se você puder retomar, pedindo para a gente. Pronto, posso sim. No movimento da reelaboração do referencial curricular, é importante reportar o caderno 3. É importante reportar o caderno 3. O caderno 3 é o caderno das modalidades, tá? E tem as lives das modalidades, né? Primeiro teve a live com a especialista em educação especial, a professora Aline, que fez uma live brilhante, inclusive, pessoa muito especial mesmo, de fato. Depois teve a live com a professora Josinélia, da EJA, grande amiga, todas duas. Depois as lives da educação do campo, quilombola indígena. Lá na live da educação especial, ela justifica isso. Ela justifica isso. Por quê? Porque a matriz, a educação especial, ela vem numa vertente muito mais metodológica, muito mais de entendimento das políticas públicas, muito mais de garantia de direitos do que necessariamente de uma outra produção de conhecimento. Então, o organizador curricular, na concepção do especialista, da educação especial, é a mesma dos segmentos. Não há um conhecimento específico para a educação especial. O que vai haver específico para a educação especial são os aspectos metodológicos, de empoderamento de direitos e de cuidados, né, conforme a legislação
que ancora essa modalidade. Por isso que não entra o caderno 5. O caderno 5 é o caderno dos organizadores curriculares, né? Os organizadores curriculares. E a educação especial não tem um organizador específico. A educação especial tem um organizador conforme é dos segmentos. Por isso que não entra. Não foi uma questão de silenciamento da modalidade, muito pelo contrário. É de compreensão metodológica. E é importante resgatar a live que foi feita no mês de julho, julho, né? Final de junho, começo de julho, e o próprio caderno 3, que traz uma justificativa sobre isso, tá bem? E, de fato, referencial é empoderamento, como está no chat aí, muito importante essa compreensão, ok? Vitalina? Ô, Marcos, eu quero agradecer imensamente por você ter aceitado esse convite, por ter aberto esse tempo na sua agenda. Dizer que estamos, eu estou lendo aqui já o chat, vendo como as pessoas estão assim, muito felizes com a sua fala. Certamente para esse grupo foi uma fala muito proveitosa, porque esse grupo ele tem assim uma capacidade enorme de transformar tudo em conhecimento, em produção. Então, assim, eu quero dizer que para nós foi uma honra, uma alegria muito grande ter você aqui. Com tudo que você disse, eu só fiquei me lembrando aqui de uma frase de Anísio Teixeira, quando ele diz que só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a da escola pública. Então, assim, te agradeço imensamente, espero nos encontrar, né, de novo aí em outros trabalhos na vida, e que a gente tenha a oportunidade também de trazer você em outro momento. Te agradeço em nome do grupo, muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, eu estou aqui muito feliz em poder ajudar, em participar, se eu pudesse ficava aqui o resto da tarde, e estou aberto, inclusive, para outros momentos, né, é só convidar que te dá um jeitinho aqui, e pedindo desculpas ao coletivo, porque essa reunião, né, seria marcada pela manhã e eu acabei me passando. Desculpa, viu, gente? E eu agradeço também ao grupo por ter, né, permitido que a gente fizesse essa mudança para encaixar a sua agenda. O grupo também, muito gentilmente, cedeu o horário, né, a mudança do horário. Então, tudo se encaixa, porque a gente tem uma boa vontade, a gente tem a vontade de transformar, a vontade de fazer aquilo que é de fato para emancipar os sujeitos. Esses sujeitos também somos nós, né, porque a gente vem de um processo educacional que foi muito castrador, né, que foi muito limitador, mas a gente tem buscado isso, né, buscar esse resgate às nossas identidades, para que a gente também possa ser um agente transformador dentro das nossas escolas. Então, prazer ter por aqui. Prazer é todo meu. Forte abraço a todos e todas aí, precisando de suas ordens, viu? Grande beijo, vamos seguir juntos aí essa caminhada, tá certo? Sucesso. Tchau, querida. Forte abraço. Ok. Marcos vai sair, agora a gente continua, viu? Ai, que maravilha ouvir, mas vou continuar calada, porque eu estou assim ainda. Teremos outros momentos, viu, Vitalina? A porta já está aberta, a gente vai organizar outro momento. Pronto, vamos dar seguimento. Você, Jaqueline, vai entrar aí na condução do trabalho? Jaqueline entra agora na condução, na continuação do trabalho. Cadê Jaqueline? Tá aí? Tô aqui, tá assim, quietinha. Tô ouvindo bem. Ouvindo. Jaqueline. Oi. Primeiro, antes de continuar aí, eu também quero agradecer ao grupo, nosso grupo bem diferenciado, mas que topou fazer essa mudança com a gente. Quando nós fizemos a alteração, a gente não sabia que teria uma reunião com a secretária, aquela reunião de formação, né? Escola formadora. Então, gente, a gente não sabia. Mas obrigado por vocês estarem aqui conosco e acreditarem na condução do trabalho conosco e fazer esse grupo conosco, que nós somos todos juntos. Um grupo interessante, né? Transformador. A gente se integra ao grande grupo de referencial, do referencial de Camaçari. Obrigada. Gente, boa tarde a todos e todas. Eu preciso primeiro saber se vocês estão vendo a tela, porque a partir do momento que eu projeto a tela, eu não vejo mais vocês em nenhum chat. Tá ok aqui para mim. Tudo certinho.
Certo. Eu reitero o agradecimento que Vitalina e Ana Carla já fizeram em relação à mudança de horário e à disponibilidade. E vou aproveitar tudo que Marcos já falou, não vou repetir, mas para a gente considerar alguns pontos importantes da escrita do texto que vai estar no referencial que a gente está construindo agora. Então, primeiro dizer que é muito importante, quem ainda não preencheu o formulário em relação à educação do campo e educação escolar quilombola, que faça para que a gente tenha essa dimensão das pessoas que irão contribuir com a parte da escrita de educação do campo e que irão contribuir com a parte da escrita da educação escolar quilombola. Então, vamos lá. Aqui é uma estrutura em tópicos do texto que vai estar no nosso referencial. Então, inicialmente, terá uma introdução breve sobre as modalidades que serão tratadas, no caso aqui, educação do campo e educação escolar quilombola. Na educação do campo, os marcos normativos, ou seja, quais são as legislações mais importantes da educação do campo para compor o referencial curricular de Camaçari. Em seguida, a trajetória histórica da educação do campo, concepção de campo, escola do campo e quais bases teremos para o referencial. E no âmbito municipal, se há ou não a trajetória de educação do campo, ou se já houve adesão a alguns programas, como, por exemplo, Escola Ativa, a presença ou não de movimentos sociais campesinos ou do campo no município. As escolas, elas são referenciadas como rurais ou do campo, ou ainda é um caminho em construção. No cenário de Camaçari, quantidade de escolas, quem são esses sujeitos da educação do campo do município. Nos fundamentos pedagógicos, eu não vou me alongar, porque Marcos já explicou, mas aí a gente teremos que juntos, lendo, escrevendo, definir qual pedagogia teremos como referência, e aqui ele já citou algumas, e a diferença delas. Construir um texto sobre a concepção de saberes, produção de conhecimento, avaliação, isso vai dialogar também com os organizadores, e todos esses conceitos eles precisam estar relacionados com a perspectiva teórica e metodológica da pedagogia escolhida. Quais os princípios da modalidade, que foi o final da fala dele, ele falou também da questão dos princípios. Na educação escolar quilombola, a mesma estrutura. Então, os marcos normativos, que são importantes da educação escolar quilombola, para compor o referencial curricular de Camaçari, a trajetória histórica da educação quilombola, qual concepção de quilombo, de educação quilombola, de educação escolar quilombola, ou remanescente de quilombo, teremos como base no referencial. E a própria concepção de escola quilombola também. No âmbito municipal, existe uma trajetória da educação escolar quilombola, a presença de movimento quilombola e ou movimento negro no município, as escolas são referenciadas como quilombola, ou é uma trajetória que precisa ser construída? Aí vem também a questão da quantidade das escolas, os fundamentos pedagógicos, que eu não vou repetir aqui, que são os mesmos tópicos, só que relacionados à educação escolar quilombola, os princípios da modalidade e, por fim, o diálogo com os organizadores curriculares, que é esse tópico que Marcos Paiva trouxe, se a gente vai construir um organizador curricular ou se a gente vai integrar aos segmentos. E aí a gente vai ter que dialogar com o segmento da educação infantil, com o segmento do ensino fundamental. Então, esses são os pontos. O nosso trabalho daqui para frente é mão na massa, na escrita mesmo. Chegamos no momento de realmente escrever. Então, essa atividade, a atividade dessa semana, se vocês observarem, ela já contempla um dos pontos aqui da trajetória histórica, que é a questão da concepção de educação do campo. Consequentemente, isso no texto está atrelado também à concepção de campo, e por isso, e no caso da educação escolar quilombola também, e por isso que a gente pediu que preenchesse o formulário para que a gente fizesse essa organização.
Então, assim, eu queria saber primeiro se tem alguma dúvida, se esses pontos ficaram claros de como será essa sessão organizada no nosso referencial de cada modalidade. Agora eu vou parar de apresentar para poder ouvir vocês e também ver o chat. Não tem nenhuma pergunta no chat, não há dúvidas em relação a esse processo da escrita, dos pontos e dos aspectos tratados no referencial. Ah, sim. Primeiro é que eu queria saber se você vai deixar esse roteiro disponibilizado no Drive, seria interessante. Segundo é onde a gente busca isso, já que a nossa cidade é uma cidade que tem uma memória assim, preocupante, porque você não encontra, aqui no arquivo público, você não encontra esses referências, onde a gente encontra essas informações a respeito de Camaçari para fazer a trajetória histórica. Eu acho que também seria bom a gente ver algumas sugestões. Eu sei que a secretaria pode ter alguma coisa, mas onde mais podemos ter? Seria bom. Pelo menos a questão da educação quilombola, a pessoa, porque tem a escola de cordoaria, mas tem a cordoaria. Não sei se a escola zumbi também é só porque é educação em terreiro, se é educação quilombola, ou se há outras que há algum trabalho nesse sentido. Então, eu gostaria mesmo de ter o roteiro dessa atividade no Drive e mais informações onde buscar isso. Certo, a gente vai disponibilizar. Eu queria acrescentar aí um adendo aí à questão que a Yara levantou. Pode falar, Wellington. Em relação ao nosso cronograma, como é que está essa divisão do tempo aí, até onde a gente vai avançar, como é que está isso aí da finalização dos nossos trabalhos? Eu não vi esse cronograma, eu gostaria de ter acesso, se vai poder postar aí também no nosso grupo aí, o nosso calendário, nosso cronograma de trabalho. Certo, nós vamos postar também, mas, como eu falei, esse mês é o mês da escrita do referencial, até o início de outubro, porque o programa, depois a gente tem um processo de validação com o conselho desse documento, e a Undime já estabeleceu o prazo até o início de novembro para a conclusão de todo esse processo. Então, a nossa intensificação agora de construção desses tópicos é nesse mês de setembro, e com essas atividades escritas e com o momento de edição e discussão do texto que vai ficar, o texto final que vai ficar. Mas eu vi na Live 40 eles trabalhando, parece com um prazo até o dia 11 de setembro para fechar tudo, né? 11 de novembro, antes das eleições. Isso, é exatamente esse prazo. Esse prazo aí não tem possibilidade de extensão. Então, na realidade, o que aconteceu com Camaçari é porque para a Undime tem 6 meses de trabalho. Para a gente tem 3. Então, assim, a gente tem um desafio ainda maior do que todos os outros municípios que iniciaram logo, quando a Undime lançou o programa. Então, a gente entrou depois, e aí a gente refez o nosso calendário, mas, de qualquer forma, a gente acaba ficando com menos tempo, porque o prazo final não muda. A gente muda o nosso calendário, mas o prazo final continua o mesmo. Então, é esse prazo mesmo que você viu, na Live 40. Mais alguma dúvida? Eu tenho aqui, posso? Boa tarde, meninas e meninos. Boa tarde, pode, Jailton. Com relação à fala de Yara, eu penso aí que a coordenação tem que acionar a articuladora de currículo para ver aí os recursos que tem junto. Por exemplo, tem um rapaz aí, um professor chamado Diego Kopic, e eu não sei, ele está até em um livro aí, né, dependendo acho que já de financiamento para ser publicado, trata de várias questões aí da histórica, né, de Camaçari. Inclusive, ele teve em algumas escolas, antes da pandemia, fazendo palestra. Eu não sei qual é a relação dele com a Secretaria de Educação, mas ele tem aí dado entrevistas em alguns jornais de Camaçari, tem postado no Instagram e no Face fotos, falando da história, não só de Camaçari que era antes, né?
é do processo histórico, e aí indígena também, traz muita informação, e sobre os negros também, né, os ex-escravos, e aí eu não sei qual é o registro que ele tem sobre quilombos, né, é o Diego Coppice, né, aí pode ser alguém aí da SEDUC para saber assim, qual é a proximidade aí, o que é que ele tem de material, se já forneceu alguma coisa para a SEDUC, ou ele mesmo, né? Jailton. Certo. Se você... Gente. Diga aí. Oi, Jailton. Oi. Só complementando aqui, sobre o Diego Kopf, eu postei até um texto dele no grupo, ele falando sobre parafuso, né? Questão da criação dessa parafuso. Ele foi nosso aluno, ele é historiador, escritor, ele se dedica muito à pesquisa sobre o povos originários aqui de Camaçari, dos índios, e também dos quilombos. E ele tem um livro, me parece que a tese dele de mestrado, alguma coisa assim, foi transformada num livro. E eu até sugeri realmente para a gente poder conversar com ele, que ele tem assim tem dessa área de pesquisa, pode enriquecer muito o nosso trabalho, inclusive na sala de aula, né? Um material que pode ser usado na formação de professores, né? Os textos dele. E ele é interessante, só para fechar essa história aqui, que ele tem uma ancestralidade germânica. Então, ele tem aquele Kopf dele, é alemão, e ele andou pesquisando toda a árvore genealógica dele e descobriu a família dele na Alemanha. Inclusive, ele ganhou da família, e esteve lá na Alemanha, visitou a família dele e ganhou o brasão da família alemã dele, lá da raiz alemã que ele tem, né? É uma história muito interessante desse rapaz. É um cara, assim, brilhante, desse que a gente tem orgulho de dizer que foi da escola pública e que está aí dando a sua contribuição. Se um dos dois saiu o sobrenome dele, porque desse nome... Eu fiz contato com ele. Kopfe. Isso. O Wellington falou aqui, como eu estava na pesquisa sobre o campo, aqui de Camaçari, as escolas do campo, eu fiz um contato com ele tem uns dias atrás. Foi o Wellington que trouxe a memória aqui, tem uns 2 dias, eu acredito, não foi o Wellington? Foi. E aí a gente vai... No SAC, isso. Né? No SAC, isso. Então, qual é a proposta? Pensei algumas coisas. Quando finalizar essa live, a gente entra no momento de avaliação e a gente estrutura para ver de que forma a gente traz ele para contribuir conosco. Mas tenho contato com ele, sim. Já nos falamos, li alguns artigos dele, a gente vai ver isso, viu? Com certeza, o que for necessário para a gente qualificar o nosso trabalho, a gente vai em busca. Muito bom. Falta a Karine, né? Bárbara Karine. Vocês estão demais, viu? Mas a gente vai tentando. É porque a Bárbara Karine, ela faz um estudo sobre a questão da ciência mesmo, ela traz vários cientistas, principalmente mulheres, né, negras, que fizeram a diferença na ciência. Então, isso para entrar no conteúdo mesmo da sala de aula para os nossos alunos é muito importante. Perfeito, Wellington, eu concordo com você. Eu sou fã incondicional da produção daquela professora. Ela tem uma pesquisa fantástica e uma didática maravilhosa. E ela falando, a gente já se vê dando aula, trazendo aquele contexto todo do estudo dela. Eu já estou usando com os meus alunos, de vez em quando eu falo alguma coisa, eu não tenho a propriedade, mas tenho estudado, porque ela é fantástica. Eu tenho 2 livros dela aqui, está esgotado, né? Na Livraria da Física. Mas depois dela aparecer, ela está participando do Giro das 11 no canal 247, e aí acabou esgotando as edições dos livros dela. Mas ela é aqui vizinha nossa, ela é professora da UFBA, ela é vice-diretora do Instituto de Física, e acho que é aqui de Palmares, dessa região aí, entendeu? A pessoa, acho que ela estaria muito, assim, em questão de tempo, né, da disponibilidade, se ela tivesse, ela iria, assim, dar uma palavra aqui com a gente. E tem uma escola também, né? Tem uma escola infantil, que é... Isso, a Maria. Inclusive, eu indiquei para vocês que, se pudessem, voltassem no Insta do Instruidamente,
que tem lá uma live com a coordenadora da escolinha, Maria Filipa. É muito interessante, Maria porque trata as Filipa. questões identitárias desde a questão da decoração da escola, e a gente vai aprendendo, né? Coisas práticas. Pronto, Jaqueline, já concluiu? Eu queria trazer alguns lembretes. Concluiu, Pode Jaque? trazer, se não tem... Já, pode trazer. Gente, a gente tem um movimento maravilhoso, só que a gente esquece, assinar a lista de frequência que está aqui no chat, a gente esquece de avaliar e a gente esquece de sugerir. Nós somos uma equipe bem atenta às sugestões, né? A escuta da gente é muito sensível, a busca de qualificar o processo é constante. Então, a gente precisa de vocês, primeiro para validar a presença de vocês, depois para qualificar ainda mais o processo. Então, façam isso, por favor. Todas essas sugestões e ideias tem no nosso drive, tá certo? Temos como sugestão, proposição, o diálogo com o Diego Kopke, então a gente vai tentar isso hoje ainda, ver de que forma a gente vai articular. E partimos para a escrita efetiva. Escolhe aí um tempo de vocês, não se rotina apertada, que a gente todo dia vai tentando aí com essa agenda, para a gente, de fato, fortalecer esse processo, né, da escrita, porque essa é a nossa única demanda agora, aqui no grupo de estudos. A escrita, certo? Tem mais alguma coisa para falar? Alguém? Vitalinas, a plateia virtual. A gente agradece aqui a presença de Luzinete, Lírio também. É um prazer, Luzinete, volte sempre para estar conosco. Eu acho que ela acabou de sair, estava aqui até pouco. Vitalina, leve o nosso agradecimento da presença dela do grupo, tá bom? Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, se não tiver, a gente finaliza agradecendo por essa tarde de sexta maravilhosa. Sextou! Ana, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Ró, pode falar. Não, eu queria pedir somente aos professores que eles realmente assinassem a lista, é importante. São 26 professores participantes, até agora a gente já tem o preenchimento de 6. Então, gostaria de pedir para os professores curriculantes não esquecerem. Até por conta do prazo do envio, né, gente? A gente tem que enviar, entregar usando algumas listas prontas na segunda-feira ou é na terça. Mas coisa são assim. 2 listas? Tem que assinar as 2 Nós listas? colocamos várias São aqui. 2 listas. Vou explicar. São 2 listas. A primeira é a lista de frequência da reunião de hoje. A segunda Sim. é uma lista onde vocês vão responder quais lives vocês assistiram. Essa pesquisa também é importante para a gente. Elas nos foi solicitada e, por isso, nós precisamos que vocês respondam. É porque, gente, assistir a live faz parte da carga horária para certificação. E como essas lives elas ficam disponibilizadas no site, a gente tem, né, a oportunidade de assistir no momento que é mais apropriado, porque às vezes quando elas estão no ar, a gente está ocupado com algum evento, algum compromisso, então elas ficam disponíveis para assistir depois. Só que a gente precisa de uma autodeclaração de que vocês assistiram, por isso esse documento, porque a gente precisa apresentar essa carga horária para a gestão, né, para a comissão de governança, que é quem vai apresentar para o Moodle da UFBA para haver a certificação na carga horária das quais vocês disponibilizaram. Mais algum lembrete, meninas? Alguma fala, algum informe? Bom, deixa eu ir, eu vou indo, que vai ter mais nada não, né? Vai ter uma live agora, tá rolando esse spec aí sobre a TE já. Certo. Então, nós agradecemos a todos a presença de vocês, obrigado por fazer essa troca conosco, pela parceria, pelo crescimento juntos, e até sexta-feira. Antes, a gente passa com a atividade, com os lembretes no grupo, tá bom? Por favor, façam a escolha do grupo onde vocês vão realizar a escrita, porque é importante para a logística do trabalho. Beijo, bom final de semana. Obrigada. Uau, bom final de semana.
Igualmente. Bom fim de semana. Obrigada. Tchau, gente. Bom final de semana para vocês. Parabéns, viu, gente? Parabéns. Obrigada, meninas. Obrigada, Mari. Tchau, bom final de semana. Bom final de semana. Nil, que bom que você veio ficar um pouco conosco. Sua presença nos alegra, viu? Axé, muita paz. Beijo. Meninas, a gente permanece aqui para avaliação, né? E ver como é que a gente articula o próximo encontro. Podem parar de gravar agora.